Esta é a sexta parte de análise de circuitos elétricos. Nós ainda vamos continuar trabalhando com circuitos puramente resistivos, mas nessa aula nós vamos ver o que acontece, né, quando a gente aplica os métodos de análise nodal e análise de malhas, quando a gente tem fontes alternadas. Essas fontes podem ser fontes senoidais, tanto de corrente quanto de tensão. Para um bom aproveitamento dessa aula, é conveniente que as 5 primeiras partes desse assunto que estão disponíveis, né, sejam assistidas para que alguns conceitos que nós vamos tratar nessa aula de forma mais direta sejam melhores entendidos. Muito bem, para desenvolver a nossa aula, nós vamos assumir, né, que nós temos esse circuito bem simples e nós vamos efetuar para esse circuito, né, uma análise nodal e uma análise de malhas, né, assumindo que a fonte de tensão que nós temos nesse circuito é uma fonte de tensão senoidal, né, e cuja equação é dada, né, por essa primeira equação nessa transparência, em que a tensão vai ter um valor de pico, um valor máximo, né, um Vm, é uma equação senoidal, uma frequência angular ômega, né, e um ângulo de fase φ1. A corrente, né, de saída dessa fonte de corrente no nosso circuito é dada por essa equação Ig2, vai ter um pico de corrente Im, e a equação é seno de ômega-t mais φ2, em que o ômega nós estamos assumindo que é o mesmo ômega, a mesma frequência angular da fonte de tensão, e o ângulo de fase 1 φ2, né, não necessariamente é igual ao φ1 da fonte de tensão. Além disso, nós temos 2 resistores nesse nosso circuito, R1 e R2. Inicialmente, nós vamos trabalhar com equações genéricas, e a gente vai ver que o desenvolvimento das equações é exatamente o mesmo, né, que nós fizemos quando a gente tinha 2 fontes de corrente contínua ou tensão contínua. Muito bem, inicialmente nós vamos ver como que fica o método de análise nodal, né? Para isso nós vamos seguir os mesmos passos que a gente seguiu na aula de número 4, né? Primeiro nós vamos, né, efetuar um redesenho do nosso circuito de forma a deixar mais claro quais são os nossos nós. No caso, nós temos um circuito com 3 nós, em que nós numeramos um nó com o número 1, o outro com o número 2, e o terceiro nó que nós assumiremos como nosso nível de potencial elétrico 0, nós vamos chamar de REF, de referência, ou seja, os potenciais elétricos do nó 1 e do nó 2 são dados com relação a essa nossa referência de tensão ou potencial elétrico nulo. Muito bem, nós vimos também que uma vez identificados os nós, nós pegamos o número de nós, no caso 3 menos 1, 2, né? E, portanto, nós vamos precisar de 2 equações para conseguir determinar todos os parâmetros desse circuito. Muito bem, no nosso circuito inicialmente nós não conhecemos, né, as correntes através dos resistores da fonte de tensão, por isso nós arbitramos correntes I1
que é a corrente que vai do nó 1 para o nó 2, e é a corrente através do resistor R1. A corrente I2, nós estamos chamando da corrente que sai do nó 1 para a referência, ou seja, a corrente através da nossa fonte de tensão VG1. A corrente I3 é a corrente através do resistor R2, e a corrente através da fonte de corrente, nós não demos nenhum nome, nós vamos tratar ela por IG2. Muito bem, a gente sabe que como a gente tem uma fonte de tensão nesse circuito, né, a análise de corrente onde nós temos fonte de tensão, ela não é possível, porque, né, pela própria definição da nossa fonte de tensão, ela vai gerar uma diferença de potencial fixa VG1 conforme a especificação entre os seus terminais, independente da corrente. A gente também viu lá na teoria, né, lá na aula 3, se eu não me engano, que essa fonte ela vai, né, julgar nesse ramo uma corrente tal que ela consiga manter essa diferença de potencial entre os terminais da fonte conforme a especificação, né? No nosso caso, vai ser um sinal senoidal. Bem, a gente viu que quando a gente tem uma fonte de tensão, a gente opera com o conceito de supernó, em que a gente faz análise de correntes no supernó e não nos nós conectados à nossa fonte de tensão. E nós vamos operar exatamente da mesma forma. Bem, aí entra o primeiro detalhe. Olha, a tensão gerada na fonte de tensão ou numa fonte de corrente, ela pode ser qualquer uma. Então, normalmente, o método mais fácil da gente trabalhar quando essas fontes geram um sinal variável no tempo, é a gente trabalhar com as variáveis, ou seja, VG1 e IG2, e não substituí-las inicialmente por suas equações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com as variáveis VG1, indicando a função, né, tensão na fonte de tensão, e vamos trabalhar com a variável IG2 para representar a equação da fonte de corrente. E só quando a gente tiver com as equações na forma final é que a gente vai substituir essas variáveis pelas suas equações. Por que isso? Para a gente não ter que ficar escrevendo ao longo do desenvolvimento equações que podem ser complexas. Tá? Então, o que nós vamos fazer é desenvolver o método nodal como se fosse, né, tensão e corrente contínua. Tá? Só que depois nós vamos substituir essas variáveis pelas equações de tensão e corrente. Bem, agora vamos, né, à aplicação do método nodal. A partir do momento que nós já definimos os nós, já arbitramos correntes onde nós não conhecemos, né? No caso aqui, a única corrente que a gente está assumindo é a corrente IG2, né? Que é a corrente da fonte de corrente. Muito bem. Lembrando lá da análise nodal, né? Primeiro, nós levantamos as equações de todos os nós que não estão conectados a fontes de tensão. No nosso caso, o nó 2 está conectado aos dois resistores e à fonte de corrente. Ele não está conectado à nossa fonte de tensão no circuito. Então, nós vamos primeiro fazer a análise nodal normal para esse nó 2. Bem, como que
é o método de análise nodal? A gente parte do princípio de conservação de carga, que para nós, macroscopicamente, vai significar o quê? As correntes que chegam nesse nó 2 têm que ser as correntes que saem dele. No nosso caso, pelos sentidos definidos aqui inicialmente, as correntes que entram no nó 2 são a corrente I1 e a corrente IG2. I1 e IG2. Isso, a soma dessas correntes, vai ter que ser igual às correntes que saem desse nó, que é a corrente 3. Olha bem, a gente sabe que essa corrente G2 ela é variável, mas nós vamos tratar com um símbolo para ela, o IG2. Depois, na hora que for mais conveniente, nós vamos substituir esse IG2 pela equação da corrente IG2, que é a corrente gerada pela fonte de corrente. Bem, então nós vamos ter o que? I1 mais IG2 igual à soma das correntes que saem. No caso, somente a corrente I3. Bem, o que é a corrente I1, né, nesse nó? A corrente I1 é a corrente através do resistor. Como a corrente saiu do nó 1 para o nó 2, I1 vai ser o que? V1 menos V2 dividido pelo valor da resistência, né, que é R1. É a aplicação da lei de Ohm para o resistor, né? A diferença de potencial nos terminais de um resistor, V1 menos V2, no caso, dividido pela resistência, no caso R1, vai nos dar a corrente que percorre o resistor, no caso IG1. A corrente IG2 é a corrente na nossa fonte, ela é senoidal. Por hora nós vamos manter a variável IG2. E isso tem que ser igual à corrente 3. A corrente 3 é igual à corrente através do resistor R2. Lei de Ohm. Corrente num resistor vai ser diferença de potencial V2 menos 0, que é a referência, dividido pelo valor da resistência, que é R2. O que a gente fez na sequência foi dar uma manipulada nessa equação, né, isolando os termos em comum, de tal forma que nós chegamos nessa equação que está destacada nesse quadrado azul. Nós vamos guardar ela por enquanto e depois a gente vê o que a gente pode fazer com ela. Muito bem. Na sequência, lá no método de análise de nós, o que a gente faz? A gente faz as análises de supernó. Bem, nesse caso, o nosso supernó é o nó 1 e o nó referência, que vão compor o nosso supernó. A soma de correntes que entram no supernó vai ser I3, tem que ser igual a I1 e IG2, que são as correntes que saem desse supernó destacado, né, através desse, né, esse desenho fechado verde aí. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente sabe que a gente precisa de duas equações, e se a gente olhar a equação do supernó, ela é exatamente igual à equação do nó 2. Então, nesse caso, a equação do supernó vai nos entregar exatamente a mesma equação do nó 2. Só que nós temos, né, também a corrente que atravessa a nossa fonte de corrente. A gente sabe o que? Né? A corrente G2 chega no nó 2, né? E essa corrente G2 ela é conhecida por nós. Então, ela não é uma incógnita. As incógnitas que nós temos aqui são V1 e V2.
Então, a análise do supernó, ela nos revelou a mesma equação do nó 2, porque as correntes associadas ao nó 2, nesse caso, são exatamente as correntes associadas ao supernó. Com isso, nós vamos ter a mesma equação. Quando a gente estava analisando, a análise nodal, um conjunto de equações é obtido pela diferença de potencial entre os terminais das fontes de tensão no circuito. Olha bem, no nosso caso, nós vamos ter o quê? A tensão no nó 1 menos a referência, que é 0, tem que ser VG1. Então, nós temos o quê? A tensão no nó 1 é a tensão na nossa fonte de tensão nesse caso. Então, nesse problema, o que vai acontecer? A gente pode usar a equação do nó 2 ou a equação do supernó. Conforme nós vimos, essas equações são as mesmas, elas vão nos dar o mesmo formato de equação, porque elas envolvem a mesma corrente, e a gente pode utilizar a informação, de que a tensão no nó 1 é exatamente a tensão na fonte de alimentação, na fonte de tensão do nosso circuito. Com isso, nós vamos ter duas equações, no nosso problema e duas incógnitas. O que a gente pode fazer? A primeira equação aqui nessa transparência é a equação que a gente obteve quando a gente analisou o nó 2. E nela nós temos o V1. A gente sabe que o V1 é o quê? É o VG1, é a tensão, nominal lá da nossa fonte de tensão. Substituindo o VG1 na nossa equação anterior e manipulando essa equação, nós vamos ter a equação destacada aqui, que é a tensão sobre o nó 2, ou o potencial no nó 2 com relação à referência. Olha bem, se a gente analisar a equação do nó 2, ela depende dos resistores e ela depende da equação da tensão gerada na fonte de tensão e da corrente gerada na fonte de corrente. Se a gente tiver esses valores, basta substituir esses valores nessa equação. Olha bem, é exatamente como a gente fez quando da análise de tensão contínua, tá? Por isso que nós só vamos substituir os valores a partir de agora. Se fosse tensão contínua nessas fontes, a gente substituiria valores contínuos fixos aqui e resolveríamos o problema. No nosso caso, são tensões alternadas. Nós vamos julgar as equações aqui. Só que aí a gente tem que lembrar, que a gente aprendeu os conceitos de notação fasorial, e números complexos que podem facilitar muito a manipulação dessas equações. Tá? Nós vamos supor um exemplo em que o valor do resistor R1 é 10 ohms, o valor do resistor R2 é 20 ohms, a tensão na saída da nossa fonte é uma tensão senoidal, cujo pico, o valor máximo é 5 volts, a frequência angular ômega é 100 e o ângulo de fase é 30 graus. Nós vamos supor que a nossa fonte de corrente tem essa equação aqui. Valor de pico igual a 2, valor máximo igual a 2, o ômega igual a 100 e a tensão, e o ângulo de fase da corrente é 10 graus. Ou seja, então nós temos nesse circuito uma fonte de tensão e uma fonte de corrente que estão gerando sinais senoidais de amplitudes diferentes, valores máximos diferentes, e
ângulos de fase diferentes. Bem, se a gente fosse substituir essas equações aqui, a gente teria que trabalhar com soma de senos, né? E a gente teria um trabalho considerável para conseguir essa equação num padrão mais fácil. Nós vamos usar o que nós aprendemos no início, né? Em que a gente tem, né, notação fasorial e uma representação de senoides através de fasores, né, e números complexos para simplificar as nossas operações. Então vamos ver como que a gente opera. Então, só lembrando, até aqui nós mantivemos as variáveis das fontes. A partir de agora, nós vamos jogar esses valores na equação. Só que ao invés de trabalhar com senoides, nós vamos trabalhar com notação complexa, lá do conceito de fasores. Então, a senoide de amplitude 5 vai gerar um número complexo na forma polar de módulo 5 e ângulo de fase 30 graus. Na forma retangular, nós vamos ter, né, que a parte real do número complexo é 4,33, que é 5 vezes cosseno de 30 graus, e a parte complexa é 2,5, que é 5 vezes seno de 30 graus. A mesma coisa nós vamos fazer para a corrente. Ao invés de trabalharmos com a senoide, nós vamos trabalhar com fasores, números complexos. Módulo 2, que é igual à amplitude da nossa corrente, ângulo de fase 10 graus, que é o ângulo de fase da corrente. Aqui nós temos a forma polar, aqui nós temos a forma retangular. 2 cosseno de 10 graus é 1,97. 2 vesseno de 10 graus é 0,35. Tanto VG1 como G2, lembrando, foram dados, né, no problema. A equação que a gente deduziu inicialmente para V2, usando o método nodal, né, lembrando, né, que foi exatamente a sequência de aplicação do método nodal, nos gerou essa equação V2. O que nós vamos fazer? Substituir os valores. R2 é 20. VG1, forma polar, é 5 com ângulo de 30 graus. R1 é 10, R2 é 20 e G2 é 2 com ângulo de 10 graus. R2 mais R1 é a soma das duas resistências que foram dadas no problema. 20 ohms de uma, 10 ohms da outra. Fizemos a multiplicação na forma polar, porque é só multiplicar pelo módulo. Depois convertemos forma polar em retangular para somar esses dois fasores, esses dois números complexos. Uma vez somados os números complexos, achamos o valor da tensão no nó 2, que é 16,02 mais J 3,98 na forma retangular, convertemos para a forma polar. Como que a gente faz? Módulo é quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, raiz quadrada. O ângulo é o arco cuja tangente é 3,98 por 16,02. Então, nós temos aqui a notação da tensão no nó 2 na forma retangular e na forma polar. Muito bem. Aqui eu reescrevi os valores. O VG1 e o G2 foram dados pelo problema. O V2, que é a tensão no nó 2, que nós calculamos no passo anterior. Então, agora vamos ver, né, como que a gente calcula
a tensão no resistor R1. A tensão no resistor R1 é o que? V1 menos V2. V1 foi dado pelo problema porque é a tensão na fonte, que é 4,33 mais J2,5. 4,33 mais J2,5. Menos a tensão V2, que nós acabamos de calcular, 16,02 mais J3,98. Fazemos a soma na forma polar, achamos o resultado na polar, convertemos para a forma, fazemos a soma na forma retangular, achamos a resposta na forma retangular, né? A tensão no resistor R1, convertemos de retangular para polar, e uma vez obtida a forma polar, a senoide da tensão sobre o resistor R1 vai ser o quê? A amplitude da senoide é o módulo do vetor do fasor VR1. O ângulo de fase é o ângulo de fase do fasor VR1, que é menos 172,69 graus. Tá? A frequência angular é a frequência angular da fonte de alimentação. Lembrando que a gente está podendo fazer esse cálculo usando essa notação fasorial, porque as frequências angulares nas duas fontes são as mesmas. Porque se isso não fosse verdade, a gente infelizmente ia ter que trabalhar com os senos na equação. A gente não teria como usar os fasores. Então, nós temos aqui qual é a tensão sobre o resistor R1. É uma tensão senoidal que tem o valor máximo de 11,8 e um ângulo de fase de menos 172,69 graus. Bem, como que a gente calcula a corrente no resistor R1? A corrente no resistor R1 é o quê? É a tensão sobre ele, que é o VR1, dividido pelo valor da resistência, que no caso é 10 ohms. Então, se a gente pegar a tensão sobre o resistor e dividir por 10, nós vamos ter a corrente sobre o resistor. Olha, eu desenhei aqui o plano complexo com os dois fasores VR1 e IR1 com o ângulo de 172,69 graus. Bem, por que esse ângulo é negativo? Está indicando que a nossa corrente ela é negativa. O sentido dela real é oposto ao que nós adotamos anteriormente. Mas a gente pode manter o ângulo aqui e ele está carregando essa inversão de corrente para nós. Ok? A gente não tem que se preocupar, né, com esse ângulo, né, ser negativo e a corrente ser oposta. Muito bem. O que a gente pode observar analisando essas duas equações é que o ângulo de fase é o mesmo para a tensão e a corrente sobre o resistor. Nós já falamos isso. Toda vez que tivermos um sinal alternado sobre o resistor, tá? Corrente e tensão sobre o resistor sempre estarão em fase. Por quê? Um é múltiplo do outro. É a lei de Ohm, tá? Então, o que acontece? No caso de uma tensão senoidal, a representação fasorial está dada aqui, a corrente tem que estar em fase. Isso quer dizer o quê? Tensão e corrente nos resistores vão ter
o mesmo ângulo de fase, sempre. Lembrando que VR1 é a tensão nos terminais do resistor. O IR1 é a corrente através do resistor. Sempre para um resistor, tensão e corrente sempre vão estar em fase, ou seja, mesmo ângulo de fase. Pronto, temos a tensão e a corrente para o resistor R1. A gente pode fazer a mesma coisa para o resistor R2, tá? De novo, as 3 primeiras linhas da transparência são os dados. Primeira linha, tensão da fonte que foi dado. Segundo, corrente da fonte de corrente que foi dada. O V2 nós calculamos através da análise nodal. O VR2 é o quê? O VR2 é a tensão nos terminais do resistor R2, que é o quê? V2 menos zero, a referência. Então, a tensão VR2, a tensão sobre o resistor R2, é a própria tensão V2. Foi o que nós fizemos aqui, ó. A tensão V2 na forma retangular, a tensão V2 na forma polar, que a gente tinha calculado, e aí a tensão VR2 na forma senoidal, módulo na forma polar, é a amplitude da tensão na forma senoidal. Ângulo de fase, ou argumento, ângulo de fase. Muito bem, e a corrente I3? A corrente I3, que é a corrente sobre o resistor, que eu estou chamando aqui de R2, vai ser o quê? A tensão sobre o resistor, que é V2 menos zero, vai dar V2, dividido pelo valor da resistência, que é R2. O V2 nós conhecemos, acabamos de calcular aqui. Muito bem, o R2 é 20, então ao dividirmos por 20, teremos a corrente sobre o resistor. É uma senoide, cujo valor máximo é 0,83 e o ângulo de fase 13,95. De novo, vejam bem, tensão, ângulo de fase 13,95. Corrente, ângulo de fase 13,95 graus. De novo, corrente e tensão no resistor sempre vão estar em fase. Na representação fasorial, sempre teremos 2 fasores paralelos e com o mesmo sentido, o mesmo ângulo. Ok? Temos agora, definidos os valores, de tensão e corrente sobre o resistor R2. Bem, vamos dar uma analisada nas nossas fontes. Olha bem, a tensão da fonte VG1 é a tensão do nó V1, Então, a tensão no nó 1 vai ser a tensão na fonte, porque a fonte está conectada entre o nó 1 e a referência. A corrente através da fonte é a corrente que passa pelo resistor R1, tá? Então, essa corrente que nós calculamos sobre o resistor R1 é a corrente que efetivamente vai passar pela fonte. Por quê? R1 e a fonte, elas estão em série. Muito bem, agora vamos olhar a nossa fonte de corrente. Bem, a fonte de corrente, a corrente através dela é a corrente nominal da nossa fonte. A diferença de potencial, a nossa fonte, a diferença de potencial vai ser V2 menos V0, que é a tensão V2. Então, a tensão no nó 2 vai ser a tensão nos terminais da nossa fonte de corrente. E aí, uma vez determinados as tensões
nos nós 1 e 2, né, a gente sabe, né, era o esperado, a gente consegue determinar todas as tensões e todas as correntes em todos os componentes do nosso circuito. Bem, vamos fazer exatamente a mesma coisa, analisando o mesmo circuito para um método de análise de malhas. Bem, para aplicarmos a análise de malhas, quando a gente viu lá sinais contínuos, a gente arbitrava correntes e selecionava um percurso no nosso circuito, tá? Um sentido de percurso. Por padrão, eu sempre adoto, né, sentido de percurso, o mesmo sentido da corrente, né? Que aí fica mais tranquilo para a gente analisar e a gente acaba criando uma forma de padronizar o raciocínio e não correr risco de cometer algum engano. Bem, a gente tem que lembrar, no método de análise de malhas, identificamos quantas malhas a gente tem. No caso, nós temos 2 malhas. Isso vai significar que nós precisamos levantar 2 equações para conseguir especificar tensões e correntes nesse nosso circuito. Nós temos agora um circuito em que nós temos fonte de corrente, e aí a gente tem que lembrar lá no método de malhas o que a gente faz quando a gente tem uma fonte de corrente, né? A primeira coisa que a gente faz é verificar todas as malhas que não têm fonte de corrente. No nosso caso, nós só temos uma malha que não está conectada à fonte de corrente. Então, a primeira equação vai ser uma análise dessa malha e depois a gente vai analisar, né, as equações associadas às correntes que atravessam as fontes de corrente do nosso circuito. No nosso caso, só temos uma fonte de corrente. Bem, vamos lá. Então, primeira coisa, a análise da nossa malha 1 aqui, que é a única malha que não está conectada à fonte de corrente, tá? Então, para essa malha 1, assumindo um sentido de percurso que normalmente eu convenciono igual ao sentido da corrente, nós vamos ter o quê? Estamos atravessando a fonte de tensão de um ponto de menor energia para um ponto de maior energia. Então, nós vamos ter uma elevação de tensão VG1. Vejam que, de novo, eu não estou escrevendo a equação senoidal da tensão. Eu estou usando uma variável, uma letra para representar ela. Continuo meu percurso, passo pelo resistor R1, em que por ele só temos a corrente 1. Então, nós vamos ter, né, uma queda de potencial, porque estou percorrendo o meu caminho no mesmo sentido da corrente. A queda de potencial no resistor R1 vai ser o valor da corrente, que é I1, vezes o valor da resistência, que é R1, com sinal negativo, porque nós temos uma queda de tensão aqui. Continuamos a percorrer nosso circuito, chegamos no resistor R2, e o resistor R2 é percorrido por 2 correntes, I1 e I2. Bem, vamos analisar primeiro I1. Estou passando no resistor R2 na mesma direção da corrente, então vou ter uma queda de potencial igual a menos I1 vezes R2. Devido à corrente 2, estou percorrendo, né, no sentido da corrente 2, então a corrente 2 também vai promover uma queda de potencial no resistor R2, por isso que nós vamos ter o sinal negativo. A queda de potencial é corrente I2 vezes resistência R2. Soma das tensões ao longo do nosso percurso fechado tem que ser igual a 0. Manipulando a equação, nós vamos encontrar que a corrente na malha 1, que é I1, vai ser dada pela
equação da tensão, menos R2 e 2, em que I2 é a corrente dessa segunda malha, dividido pela soma das duas resistências. Bem, aí a gente pode verificar no nosso circuito que a nossa corrente 2 obrigatoriamente tem que ser a corrente da fonte de corrente. Por quê? Essa corrente 2 é a única corrente no ramo em que nós temos a fonte de corrente. Então, I2 vai ser igual à corrente gerada pela fonte de corrente. Olha bem, nesse caso, nós já temos duas equações e duas incógnitas. Então, a gente não precisa usar, a terceira operação, que seria desconectar a fonte de corrente e escolher uma malha. Mesmo porque, se a gente fosse fazer isso para esse circuito, ao desconectarmos a fonte de corrente, só ficaríamos com a malha 1, que nós já levantamos a equação para ela. Ok? Qualquer dúvida, verifiquem lá a aula de análise de malhas. E aí, se a gente supor os mesmos valores de resistência e as mesmas equações para a fonte de tensão, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar as equações e substituir nas fórmulas que a gente obteve para esse nosso circuito. Lembrando que, se a frequência angular for a mesma para todas as fontes, a gente pode utilizar a notação fasorial e números complexos para facilitar as nossas operações. Ou seja, ao invés de trabalharmos com senos, trabalhamos com fasores e números complexos. Vamos lá entender essa transparência. Primeira e segunda linha de cima são os dados do problema. São as senoides da tensão gerada na fonte de tensão e da corrente gerada na fonte de corrente, para as quais nós convertemos na forma polar e retangular. Essas duas equações são o resultado da aplicação das análises de malha. Então, temos uma equação que nos diz que a corrente que passa pela fonte G2, que é a corrente 2, é a própria corrente da fonte de corrente, e a corrente I1, que é a corrente na malha 1, é dada por essa equação que está desenhada. O que nós vamos fazer agora, é substituir VG1 nessa equação. Só que em vez de julgarmos a equação da senoide, nós vamos julgar a equação na forma polar ou retangular, conforme for mais conveniente. No caso aqui, como a gente vai ter que fazer uma soma, foi substituído na forma retangular. Então, temos VG1, que é a tensão da fonte, que é 4,33 mais J 2,5, menos R2, que é 20, que é o valor desse resistor, vezes a corrente 2. A corrente 2 é a mesma corrente da fonte IG2, cuja equação nós temos aqui, 1,97 mais J 0,35, dividido pela soma das duas resistências. Lembrando que essa equação foi obtida pela análise da malha 1. Manipulando essas equações, chegamos na forma polar, da corrente 1, e aqui está a forma senoidal. Olha bem, o circuito é o mesmo do anterior. Se a gente olhar, a corrente 1 que nós temos aqui é a corrente que passa pelo resistor R1, 1,18, seno de 100T menos 172,69. Se a gente voltar lá no método de análise de nós, é exatamente o que nós encontramos. Tinha que ser, porque é o mesmo circuito, os mesmos componentes, as mesmas fontes, o resultado tinha que ser o mesmo.
Às vezes o que pode acontecer é a gente ter alguns erros de aproximação, porque normalmente a gente limita o número de casas decimais ao efetuar esses cálculos. Bem, achamos I1. Para acharmos, né, a corrente sobre o resistor R2, né, a corrente sobre o resistor R2 vai ser o quê? I1 mais I2. O que é o I1? Nós calculamos aqui, ó, anteriormente, tá? Usando a equação da malha 1. Então, o que nós temos? Pegamos o I1, que nós calculamos, subtraímos o I2, que é a corrente da fonte, que foi nos dado inicialmente. Operando com esses números, nós chegamos nessa forma polar, que corresponde a uma senoide, cuja amplitude é 0,82 e o ângulo de fase é 14 graus, que, é claro, é um valor bem aproximado com o que a gente encontrou na hora que a gente fez a análise lá para utilizando a análise nodal, tá? Então, a gente viu aqui que tanto resolvendo o nosso circuito utilizando análise de malhas ou análise de nós, o resultado tem que ser o mesmo. É o mesmo circuito, mesmos componentes, mesmas fontes. Além disso, não muda nada com relação ao fato da gente estar usando fontes de tensão contínua ou fonte de tensões alternadas ou correntes alternadas. Tá? O que vai acontecer é que nós vamos ter um trabalho braçal a mais para fazer esses cálculos. Com isso, nós encerramos essa aula, né? Qualquer dúvida ou observação, sempre é bem-vindo. Obrigado.